Se eu sei ler composição, se eu já sei fazer a leitura, eu sei que isso aqui é uma descrição, né? Alvenaria de blocos cerâmicos, metros quadrados. Então eu sei que essa composição aqui é para 1 metro quadrado de alvenaria. O que eu tenho aqui para fazer solicitação de materiais? O bloco. Eu estou lá na obra, me solicitaram para fazer a quantidade de blocos, tá? Então tem aqui bloco cerâmico de vedação com furos na vertical, 14 por 19 por 39. Quantas unidades eu tenho para fazer 1 metro quadrado de bloco? 13,35. Se eu tenho aqui a coeficiente de 13,35 blocos para fazer 1 metro quadrado desse serviço de alvenaria, como que eu vou fazer a solicitação lá do material? No caso, na obra, se na sua planilha tem 300, aqui no caso o exemplo aqui nosso tem 300 metros quadrados, então o que você vai fazer? Você já sabe, vai pegar os 13,35 vezes 300. Pronto, 4.005 blocos. É o seu pedido, é a sua solicitação de materiais, tá? Nossa, Gustavo, que fácil, que fácil. Muito fácil, muito fácil mesmo. Por quê? Porque você já sabe composição, né? Já melhorou muito. Aí você consegue ler também os outros aqui, ó. Quanto tempo que o pedreiro leva, quanto tempo que o servente leva, né? Qual que é a proporção, ó. É 1 para 2 aqui praticamente. A tela, o pino, tudo, ó. O bloco, mas como que a Sinap chegou no 13,35? Bom, aí é uma pergunta legal. Como que a Sinap deduziu que é 13,35 blocos para fazer 1 metro quadrado de alvenaria de bloco cerâmico? Eu consigo te explicar isso e a gente vai ver juntos, tá? Porque você é um profissional técnico. Se alguém te perguntar, você tem que saber responder, né? Ou deveria. Ó, para a gente encontrar o índice dos blocos, você vai aplicar essa formulinha aqui, tá? Que a gente tem no nosso e-book, a gente tem essa formulinha que é gratuito, tá? Falando nisso, você não sabe, a gente tem um e-book gratuito, você pode baixar, que é essa formulinha aqui, ó, N é igual a 1, N é o quê? O número de blocos, dividido por B1, tá? Que B1 aí seria as dimensões do bloco, o comprimento do bloco, depois EH é a espessura das juntas horizontais, então você vai fazer o bloco de cerâmica, você não assenta só o bloco, você tem as juntas, tem a argamassa ali, tá? Depois você tem vezes B2, que é a altura do bloco, e mais a espessura das juntas verticais, tá? O cálculo aqui 1, né? Aqui em cima N, né? Cálculo aqui N números, né? Parte de quantidade, unidades por metro quadrado, vai ser 1 dividido por 0,19, né? Que é o comprimento do bloco. A espessura da junta não fala na descrição, mas eu estou deduzindo que é 10 milímetros, tá? Fiz essa dedução, por quê? Porque na descrição da Sinap não tem. Então eu deduzi que é 10 milímetros de argamassa, que é mais ou menos o padrão. Vezes B2, que vai ser o quê? A altura do bloco 0,39 está na descrição lá, né? Ele é D14, né? A frente, comprimento a parte de 19 e a altura 39, né? A dimensão do bloco. Então se colocar ele assim de frente, ele vai ter 14, 19 por 39, tá? Então, 39 é a altura, coloquei lá 39, mais a espessura também das juntas verticais, que eu também não tenho na descrição. Na TCPO, se eu não me engano, tem. Então, você consegue fazer isso ainda mais precisamente, que eu considerei, né, 0,01, que vai dar igual a 12,5 unidades. Mas não bateu, não bateu. Eles podem ter considerado lá uma perda de quase 7%. Tá? Transporte, tem que ter perdas, né? Principalmente nas partes de blocos cerâmicos, tem que ter, porque dependendo de onde você compra os blocos cerâmicos, chega lá um caminhão inteiro, você vai aproveitar 80% do caminhão, dependendo da qualidade do produto. Tá? Já vi muitos casos em que chega o caminhão de bloco na obra, o engenheiro responsável vai lá e fala, manda devolver, porque o tanto que veio quebrado, só na hora de retirar os blocos do caminhão é uma coisa absurda. E bloco cerâmico, realmente, você tem que tomar muito cuidado. Nessa semana mesmo, a gente foi lá na obra lá que a gente acompanha lá do nosso amigo, o construtor Leandro, e ele estava falando justamente sobre isso, que ele trocou só o fornecedor de blocos e a economia para a execução de um prédio beirava 70 mil reais. É isso que vocês ouviram. A troca de um fornecedor de blocos cerâmico dele, de 6 furos, que ele usou em 3 prédios anteriores, e agora ele está no 4º, daria uma economia de 140 mil reais. Mas ele falou assim, os blocos de cerâmica estavam com uma irregularidade, então cada vez que ele ia rebocar, ele gastava no mínimo um milímetro, né? 1 milímetro a mais de reboco, um centímetro a mais de reboco em cada lado. E mesmo em cada lado daria um prejuízo de 140 mil, só por ter comprado os blocos irregulares. E se ele fosse comprar um bloco de maior qualidade, por caminhão, ele gastava em torno de 700, 800 reais a mais.
Isso no custo total de todos os blocos da obra, na hora de executar toda a alvenaria, a economia seria no mínimo, porque ele falava assim, eu tenho ali prejudicando de um lado, mas do outro lado eu dou uma regularidade, então só vou ser prejudicado num reboco final só de um lado das paredes, né? No caso interno e externamente. Eu dei uma regularidade aqui, consegui ajustar aqui de um lado, vou perder aqui desse lado 1 centímetro, daria um prejuízo de R$70 mil. Então ele vai gastar 9, 8 mil a mais e vai economizar R$70 mil, tá? E ele demorou 3 prédios para observar isso, mas descobriu e isso que importa, tá? É por isso que é importante ter essa parte de gerenciamento. Então aqui no caso a gente calculou em cima dessa forma, tá dando 12,5 unidades, aproximadamente 7% de perda, tá? Para chegar na onde? Nos 13,35 aqui da Sinap, tá?